Olá, pessoal, feliz quinta-feira. Desculpem o atraso de 15 minutos, pois estávamos puxando muitos elementos. Eu não deveria estar investigando isso. Eu nem sei como cheguei aqui. Vejo muitos maridos no chat dizendo: não sei como cheguei aqui. Minha esposa me envolveu nisso. Ok. Não deveríamos fazer um episódio hoje, mas isso foi explosivo demais para não fazermos. Na verdade, o que posso dizer é que esse seria um final perfeito para a nossa investigação sobre Justin Baldoni, porque amanhã começaremos nossa série sobre Brigitte Macron. E essa investigação, há tanta coisa que tenho para apresentar ao público. Mas sobre isso, acho que podemos ter desvendado o mistério, ou pelo menos estabelecido uma parte muito crucial do quebra-cabeça, que me disseram que a equipe da Taylor Swift, ou acho que não exatamente a equipe dela, mas, a equipe da Taylor Swift tentou enterrar o que estou prestes a mostrar para vocês na internet. Vamos ver se isso é verdade. Então, não sei o que dizer aqui, além de chamar suas amigas, vestir suas roupas florais, como disse a Blake Lively, e vamos começar. Certo, então aqui está o que eu penso. Acho que no futuro, quando olharmos para trás, isso vai ser conhecido como as girl bosses que voaram perto demais do sol, ok? E as pessoas dizem isso. Este é um exemplo disso. Girl boss, eu sou uma girl boss. Eu posso fazer o que eu quiser. Homem não vale nada. Homens são terríveis. Tanto faz. Podemos fazer o que quisermos nesta era. Esta é a história da louca rainha Charles e seus dragões. E então eu acho que isso significaria que Justin Baldoni seria Jon Snow, certo? Eu nunca quis isso. Isso realmente combina com ele? Sinto muito, Justin. Embora nunca o tenha conhecido, digo às pessoas que ele é como um primo para mim. Não vou deixar ninguém zoar com ele. Ele é um cara que toma kombucha, gentil, faz yoga, uma pessoa de paz. E eu simplesmente não gosto de ver pessoas assim sendo pressionadas sem motivo por narcisistas como Blake Lively e Ryan Reynolds e o grupo de amigos deles. Ok. Então, o que já descobrimos aqui é absolutamente louco. O que descobrimos nas últimas 24 horas é ainda mais insano, porque até envolve o Joe Alwyn de um jeito estranho, o que eu adoro. Ok, eu adoro o fato de envolver o Joe Alwyn. E vou te contar o porquê disso em um instante. Mas antes de tudo, eu não consegui falar sobre isso ontem. Era muita coisa. É muita coisa. São tantas reviravoltas. Eu poderia falar por 3 horas. Mas precisamos voltar primeiro para os metadados. Vamos construir isso aqui, certo? Porque parece que há provas de que o New York Times começou a trabalhar no artigo ainda antes, possivelmente em outubro de 2024. Então, nós tínhamos divulgado a história, talvez no final da semana passada ou na segunda-feira. Os técnicos que estão me mandando e-mails, todos homens, aliás, eu adoro isso, eles estão puxando os metadados da foto da arte do Justin Baldoni, que revelou que eles pelo menos começaram a trabalhar no artigo já em 18 de dezembro, certo? Então vimos isso. Tá lá em cima, 18 de dezembro, você pode ver. E então recebemos um e-mail de alguém que me disse: na verdade, Candace, eu posso te mostrar pelos metadados, que eles intitularam o artigo já em 10 de dezembro. Agora, de novo, vou mostrar nossa linha do tempo em breve, mas ela protocolou aquela queixa de direitos civis na Califórnia, dias depois, 10 dias depois disso, em 20 de dezembro. Então, isso é um problema. E agora descobrimos que as mensagens entre os agentes de relações públicas foram potencialmente inseridas. E as mensagens de texto que também estavam nesse artigo podem ter sido inseridas já em 31 de outubro, certo? Então, uma mulher no Twitter me marcou nisso. Ela disse algo como: estou assistindo você falar sobre olhar metadados. Depois ela fez um vídeo inteiro e mostrou que ninguém realmente olhou para as mensagens que estavam incorporadas no artigo. Se você clicar com o botão direito nessas fotos, mesmo que estejam incorporadas, você pode então clicar em inspecionar elemento. Você mesmo pode fazer isso. Vá até as mensagens que estão no artigo, clique com o botão direito e depois clique em inspecionar elemento. E à direita, você vai ver essa data aparecer, certo? Então, está escrito 31 de outubro de 2024. Agora ela disse que já enviou isso para o Brian Friedman. Obviamente, isso é de enorme interesse. Agora, há uma pequena chance, eu diria, de que o New York Times use algum gerador estranho e eles tenham decidido atualizar nessa data.
E é isso que esse código está mostrando. Mostramos isso para várias pessoas que sabem, e eles disseram, sim, há uma pequena chance, mas isso não parece bom. Não parece bom que eles tenham escrito essas mensagens e criado esses arquivos. E estamos vendo essa data. Então eu queria mostrar para vocês isso logo no início. Ok, agora, sobre Taylor Swift, vamos voltar ao início e começar pelo começo. Por que estamos falando dela? Por que Taylor Swift apareceu no meu radar? Bem, como eu disse ontem e anteontem, foi porque toda essa história, para mim, tinha ela. O DNA e as impressões digitais dela estavam por toda parte. Eu simplesmente senti que elas estavam por toda a cena do crime. É o estilo da Taylor Swift. É o estilo da vítima. Para aqueles que ainda não sabem, quando eu lançar meu livro sobre feminismo no final deste ano, ela honestamente será tão rica quanto é. Porque para as pessoas que talvez não entendam de negócios, ela é incrivelmente experiente em mídia. E não quero insultá-lo por ser fã de Taylor Swift. Sinceramente, eu amava a música dela, eu diria até... Como se chama aquele álbum rosa? Amante. Eu adorei Lover. Eu adorei Lover. London Boy Album. Eu não tenho problema com a música dela. E eu acho que a marca dela é limpa e é bom que as meninas sigam essa marca. Mas em termos de como ela consegue dominar as narrativas em relação aos homens e ser instantaneamente acreditada, acho isso extremamente problemático para uma mulher de 35 anos. Então, eu vi um padrão surgindo aqui. E eu também gostaria de mencionar aqui, porque esquerda e direita nós estamos, e vamos ficar ainda mais unidos depois desse episódio. Os Swift não me atacaram pra esta série. Pelo contrário, eles têm me enviado e-mails, o que é impressionante. E vou te dizer por que isso é impressionante. Porque eu acho que no passado, sempre que uma pessoa está em uma dessas narrativas, você tem um Kanye, um Weinstein ou um Scooter Braun, e as pessoas tendem a acreditar que esses são homens maus. Então esqueça os fatos. Eu quero ouvir a emoção. Mas Justin Baldoni é de fato tão fofo quanto um filhote. Como eu disse, você passa pelo Instagram dele e eu fico você ouve a mensagem de voz e pensa, o Justin só se defenda. Só chama ela de um nome maldoso. Até mesmo os Swifties são gentis com o Justin Baldoni. Eles ficam eu não consigo chutar esse filhote. Desculpa. Eu estou com você. Mas a gente não pode simplesmente sair por aí chutando gatinhos, né? Então eu achei isso realmente interessante. E, aliás, vou dizer isso também. Muitos de vocês me mandaram e-mails nas últimas 24 horas dizendo que eu perdi uma grande pista na saga da Taylor Swift. E eu não acredito que deixei isso passar. Falar sobre ela estar envolvida. Aparentemente, ela escalou alguém para It Ends With Us. Ela escalou, segundo a própria atriz, o que é uma loucura, a jovem personagem Lively Bloom. Então, essencialmente, a jovem Blake Lively no filme, a jovem Lively Bloom, foi interpretada por uma atriz chamada Isabella Ferrer, que foi uma das que, assim que retirou a queixa, virou gangue. Gangue Blake Lively FU. Justin Baldoni, mesmo havendo evidências de que ela disse a Justin Baldoni o quão incrível ele era e o quão incrível ele era, se voltou contra ele num piscar de olhos. Agora, como sabemos que Taylor Swift estava por trás da escalação dela? Como eu disse, porque Isabella disse isso no tapete vermelho da estreia. Então vamos ouvir Isabella Ferrer em suas próprias palavras. Ouvi dizer que Taylor pode ter tido alguma influência na obtenção. Sim. Ela teve. Eu sei. Nem sei se deveria estar dizendo isso, mas estou dizendo. Sim, ela foi uma parte importante do processo de audição, o que eu descobri depois que consegui o papel. E isso mudou meu mundo? Eu não tenho palavras. Muito doce, sabe? E eu acho que, aliás, é isso que o Poder de Estrela faz. As pessoas, e é por isso que coloco Brandon Skylar na mesma categoria. E eles ficam tão deslumbrados e impressionados com a Taylor Swift que querem buscar esse relacionamento a qualquer custo. E então, para eles olham para Blake Lively e sua proximidade com o poder, certo? A proximidade com o poder às vezes dilui. E eu acho que nesse caso diluiu mesmo. E eles ficam pensando, ok, se eu tiver que escolher entre Justin Baldoni e escolher Blake Lively, que é amiga da Taylor Swift, meu Deus. E a Taylor Swift me ajudou. Se você é Isabella Ferrer, você pensa, ela conseguiu esse papel pra mim, mas eu diria que isso traz um novo contexto, certo? Um novo contexto. Pra equipe da Taylor alegando naquele artigo do Daily Daily que ela se sentiu usada porque ficou surpresa ao ver que a reunião com o Justin ainda não tinha acabado quando ela chegou na casa da Blake. E eu já chamei isso de besteira na hora. Besteira nessa narrativa desde o início. Porque o que você quer dizer com você ficou surpresa? Você se envolveu e disse coisas, e isso implica que você leu o roteiro. Você não poderia ter dito aquelas coisas se não tivesse lido o roteiro. Então agora estamos descobrindo que você
supostamente leu o roteiro de acordo com o que você disse para o Justin Baldoni e o que foi confirmado para a Blake por mensagem de texto. E também estamos descobrindo que você teve participação na escolha do elenco desse filme. E também comentamos ontem, através daquele post no Reddit, que parece ser verdadeiro após checagem dos fatos, que você possivelmente teve participação na demissão de compositores desse filme. Então agora você não pode simplesmente voltar atrás e dizer, ah, bem, sabe, eu só me sinto usada. Sim, claramente você queria ser usada como parte desse processo. E o engraçado aqui é que agora podemos adicionar isso à nossa linha do tempo da Taylor Swift, porque, tipo, o que a Taylor Swift estava fazendo? Nós a colocamos por volta de abril. Ela estava em Nova York, recém-saída da turnê Era. Ela tinha feito a primeira turnê Era, que foi no Arizona. E então ela passou muito tempo em Nova York sendo fotografada. Ela anunciou que ela e Joe Alwyn haviam se separado. Certo. E agora podemos dizer exatamente quando ela esteve em Nova York. Potencialmente revisando as pessoas que estavam fazendo o teste, o que aconteceu em abril para esse papel, porque Justin Baldoni postou a data específica em que eles começariam a chamada de elenco para a jovem Lively Bloom. Ele postou isso no Instagram dele em 21 de março de 2023. Aqui está o que ele disse. Olá, amigos da internet. Tenho uma notícia empolgante para vocês. Estamos lançando uma busca nacional aberta para o papel de Jovem Lively. Agora, no nosso filme, seguimos duas linhas do tempo. Uma é Lively adulta, interpretada pela incrível Blake Lively, e a outra é Jovem Lively no ensino médio. Se não fosse por todos vocês nas redes sociais, nós não estaríamos transformando It Ends With Us em um filme. Nossa, eu sinto tanta pena dele. A incrível Blake Lively, que está basicamente tramando arruinar toda a sua existência. Como eu disse, gentil demais. Mas enfim, isso foi em 21 de março. E então, em 19 de abril, ele postou outro vídeo basicamente dizendo que a busca pela jovem Lively havia terminado. Então sabemos que, entre esses períodos, Blake Lively estava revisando gravações, participando de reuniões, participando das seleções de elenco, seja lá o que for, e ela insistiu para que Isabella Farrell fosse escolhida, certo? Agora, aqui está o que é realmente engraçado, porque é a Taylor Swift, como eu disse. Nessa época, ela tinha acabado de terminar com o Joe Alwyn. Isso foi anunciado em 8 de abril. Então, durante o período da seleção de elenco, foi anunciado que ela terminou com Joe Alwyn. E isso, geralmente, para uma mulher, sinaliza que ela vai passar por uma grande transformação. Para a Taylor Swift, isso significou tornar-se totalmente reservada, evitando ser fotografada porque os ingleses são assim, como o meu marido. Era assim que o Joe Alwyn era. Eles não são como os americanos, certo? Eles não gostam de publicidade. Eles são bem reservados. De repente, ela quis a vingança da garota bonita. Acontece. Elas se divorciam. Elas terminam relacionamentos. E é como se fosse, agora estou bonita, recuperando meu corpo. E ela realmente queria ser vista. Ela queria ser flagrada pelos paparazzi por toda Nova York, saindo com pessoas famosas. E por causa disso, por ela querer ter isso, se você quiser chamar de vingança contra o Joe Alwyn, que é como eu chamaria, eu me lembro de ler as manchetes e pensar, ok, já entendemos. Tipo, você quer mesmo que o Joe Alwyn saiba que você está bem, linda e voltou a sair com suas amigas bonitas. Isso nos permite criar uma linha do tempo sólida dos lugares onde ela esteve que realmente importam. Vou te mostrar o porquê daqui a pouco, ok? Então, a Taylor Swift queria ser vista em todos os lugares. Não se esqueça que o auge disso foi o unfollow em massa, claramente encenado, ao Joe Alwyn, que aconteceu mais ou menos nessa época, ok? Então, vamos mostrar essa linha do tempo para você ver isso. No dia 19 de abril, ela vai jantar com a Blake e o Ryan. No dia seguinte, em 20 de abril, ela faz uma caminhada só de garotas e está com a Blake, com as 3 irmãs Hadid e com a Gigi Hadid. Então, podemos mostrar essa foto de todas elas juntas. Ah, sim, olha só, tipo, estamos de volta. Estamos incríveis. Tipo, ela quer que o Joe Alwyn veja isso. E então, claro, todas elas deram um unfollow em massa no Joe Alwyn. Quero dizer, todas elas em 24 horas, incluindo o irmão dela e Ryan Reynolds, todos deram um unfollow em massa, o que rendeu ainda mais manchetes pra eles. Allen, meu Deus, olha, a noite das irmãs. E todas estão dando unfollow no Joe Alwyn. O que tudo isso significa? Ok. Muitas manchetes, muitas fotos, exatamente como a Taylor Swift queria. Mas aqui está o problema. Você não pode colocar o gênio de volta na lâmpada. Ok.
Não se pode querer publicidade e depois privacidade. Eu não quero privacidade agora que as pessoas estão me procurando na internet. E a Candace é uma maluca. Ele está montando linhas do tempo. Você não pode fazer isso. Por isso, um e-mail que recebi ontem à noite chamou minha atenção, ok? Uma mulher me enviou um e-mail e disse: Candace, eu sei que isso é muito estranho, mas me lembro tão vividamente de todos esses artigos, imagens e vídeos da Taylor Swift saindo com essa repórter do New York Times nessa época. E ela disse, e eu não consigo encontrar isso em lugar nenhum. É muito estranho. É como se a equipe dela tivesse apagado isso da internet. Tipo, as pessoas são poderosas o suficiente para conseguir remover vídeos e fotos foram removidas da internet. Ela diz, sou uma grande Swift. Sabe, eu estava nesses fóruns. Lembro-me de ter visto isso, mas não consigo lembrar quem era o repórter. Então estou sentado. Eu penso, ok, muito interessante. Eu vou encontrar isso. Vou descobrir quem foi, com qual repórter do New York Times Taylor Swift estava saindo. Ok. E conseguimos encontrá-lo, o que é muito interessante porque vou mostrar a vocês. Vocês vão ver. Quantos paparazzi estão por perto? Quantos fotógrafos estão por perto tirando fotos? Cinegrafistas filmando ela com esse jornalista em particular, certo? Mas realmente foi difícil encontrar isso. Acabamos encontrando em um mecanismo de busca russo. Isso é completamente louco. Como assim? Onde estão essas fotos? De qualquer forma, vou mostrar esse vídeo para vocês e quero ver se vocês reconhecem o jovem que está se despedindo da Taylor Swift. Em 8 de novembro de 2024, agora estamos avançando rapidamente na linha do tempo. Ele está dando uma doce boa noite para Taylor Swift apenas um mês antes do agora infame processo contra Blake Lively. Por favor, eu gostaria que desse uma olhada com muita atenção e ouvisse atentamente. Com licença, só um instante. Taylor, desejo que tenha uma excelente noite e durma muito bem. Taylor, durma bem. Vou verificar o chat ao vivo e ver se alguém reconhece aquele jornalista. Vamos ver. Qualquer pessoa? Alguém reconhece esse jornalista? Candace, durma. Quer dizer, não Candace. Taylor, durma bem. Não temos ninguém que reconheça esse jornalista. Então deixa eu ajudar vocês. Prontos? Vocês devem se lembrar que eu continuei dizendo que alguém como a Blake Lively, isso era o que meu instinto dizia, ela não teria o poder de estrela suficiente para fazer o New York Times colocar toda a sua reputação profissional em risco para difamar alguém como Justin Baldoni. Eles simplesmente não estão nesse grupo de celebridades. Eles não estão tão no topo da hierarquia das celebridades, ok? Blake Lively pode ter um artigo publicado no TMZ. Blake Lively pode ter um artigo publicado no The Guardian. Blake Lively não consegue fazer com que o jornalista vencedor do prêmio Pulitzer do New York Times difame alguém como Justin Baldoni. Foi por isso que me senti atraído pela personagem Taylor Swift. A pessoa que você acabou de ver dizendo boa noite ou bons sonhos para Taylor Swift não é ninguém menos que Ronan Farrow. E sim, alguém acabou de comentar isso no chat. As pessoas estão reconhecendo que é o Ronan Farrow. Agora, por que isso é extremamente significativo? Porque ele é o jornalista do movimento Me Too vencedor do prêmio Pulitzer, creditado por ter derrubado Harvey Weinstein. Ele é, Ronan Farrow, sem dúvida, o pai do movimento Me Too, o pai das falsas acusações contra homens, também creditado por ter derrubado Matt Lauer. Matt Lauer, aliás, era inocente. Eu sei que isso parece loucura pra vocês. Eu nem sou de esquerda. Estou dizendo, foi insano. Homens estavam perdendo tudo da noite para o dia, e tudo isso porque o New York Times publicava essas matérias explosivas, certo? O flagrante dela com Ronan Farrow pegou seus fãs de surpresa. É por isso que gerou tantas manchetes e pessoas em fóruns de fãs discutindo. Quando foi que essas duas pessoas se tornaram amigas? Ok, aqui está um exemplo, o Daily Daily. A surpreendente nova amizade de Taylor Swift com o jornalista liberal Ronan Farrow é revelada. E vou ler para vocês um trecho desse artigo. Diz assim: a improvável amizade de Taylor Swift com Ronan Farrow está em destaque depois que eles foram vistos festejando juntos, com amigos famosos na cidade de Nova York neste fim de semana. Taylor e Ronan, filho da estrela de O Bebê de Rosemary, Mia Farrow, e do cineasta desacreditado Woody Allen, se juntaram a nomes como Faith Hill em um clube exclusivo para membros, o Shea Margot, na noite de terça-feira. Uma testemunha contou ao Page Six que a cantora bilionária, de 34 anos, é muito próxima do Nepo Baby, de 36, e que o cumprimentou calorosamente quando ele chegou ao clube. Taylor e Ronan pareciam ser amigos muito próximos.
Eles ficaram animados, se abraçaram, se beijaram. Ela pegou sua mão e foi para a sala privativa com os outros. Então os fãs disseram, eu não sabia que eles eram amigos. Ok, eles são muito próximos. Tanto faz. Ok, ele também já tweetou publicamente, devo dizer, sobre a amizade dele com ela. E na raiz da amizade deles parece estar o movimento Me Too, como mostra o tweet dele. Aqui está. Alguém lhe perguntou, você é um Swift? Por favor, é para fins de pesquisa. E ele respondeu, e isso foi em 2020 em grande estilo. Estou emoldurando a carta que ela me escreveu sobre Catch and Kill. Então ela escreveu uma carta para ele sobre o livro dele, sobre o movimento Me Too. E parece que essa amizade provavelmente surgiu desde então, em 2020, ok? Mas, novamente, Ronan Farrow, o que ele tem a ver com Blake Lively? O que ele tem a ver com Justin Baldoni? Ok, bem, ele é provavelmente o jornalista mais poderoso do New York Times. Você poderia dizer isso. Ele é um filho de famosos. Ele tem conexões profundas com Hollywood. Mas a pergunta que vocês deveriam se fazer aqui é, se Ronan Farrow foi o pai do movimento Me Too, quem foi a mãe? Porque ele não foi o único creditado pelo início do movimento. Ele não foi o único jornalista, filho de famosos, que ganhou um prêmio Pulitzer por lançá-lo. Veja quem foi. Aqui estão eles. Os repórteres que expuseram Harvey Weinstein. Em seu novo livro, ela disse que as repórteres vencedoras do prêmio Pulitzer, Jodie Cantor e Megan Twohey, levam os leitores para dentro da investigação que deu início a um movimento. Jodie Cantor e Megan Twohey foram as mães do movimento Me Too, certo? E essa mulher à direita, Megan Twohey, é de fato a mulher que escreveu o artigo de denúncia sobre Justin Baldoni, certo? Essas três pessoas, Ronan Farrow, Jodie Cantor e Megan Twohey, foram as responsáveis por todo o movimento pelo qual tenho lutado tanto nos últimos 5 anos, porque sou mãe de 3 filhos e acredito no devido processo legal, e me apavora o fato de que as pessoas possam fazer acusações. E o que você deve saber sobre esses indivíduos é que eles são um esquadrão da morte. Ok? É um esquadrão de ataque. Eles derrubam as pessoas dizendo verdades parciais. Agora, não posso falar sobre isso com vocês hoje, ok? Porque você vai ficar tipo, Candace, do que diabos você está falando? Porque você não leu todos os documentos que eu li. Na verdade, passei anos investigando esse caso porque fiquei chocado com o que descobri. Mas Harvey Weinstein foi, de fato, derrubado intencionalmente. E muitas mentiras foram contadas sobre Harvey Weinstein. Ele não é um homem inocente, ok? Ele dormiu com um monte de gente. Ele abusou do seu poder. Mas há um motivo pelo qual eles acabaram de reverter a decisão no caso dele em Nova York, certo? Porque, por todos os critérios que consigo ver, Harvey Weinstein teve um julgamento pela mídia e não um julgamento no tribunal. E as evidências que surgiram naquele tribunal e nunca chegaram à grande mídia me surpreendem. Vamos deixar isso para outro dia. Vamos adiar isso para março, analisando o caso Harvey Weinstein e a origem do movimento Me Too. Como eu disse, Matt Lauer estava tendo um caso. Ele foi derrubado por essas pessoas e elas estão ganhando prêmios Pulitzer. Quando você descasca e olha por baixo das camadas dessa cebola, vai perceber que aquelas 3 pessoas, como eu disse, são como um esquadrão de ataque. Eles são filhos de pessoas influentes. Essas pessoas não mereciam o Pulitzer. Nenhum deles merece o Pulitzer pelo que fizeram, certo? Eles vieram de famílias ricas e, na minha opinião, receberam esses cargos com instruções para perseguir certas pessoas e afundá-las. E é revelador que Megan Twohey, se você quiser falar sobre unir a esquerda e a direita, foi uma das pessoas que impulsionou a farsa da conspiração russa. No fim das contas, era uma farsa. Eles tiveram que admitir que era absolutamente uma farsa. Se você não apoia o Trump, deve estar pensando, como assim não conspiramos com a Rússia? Não estávamos. Estávamos conspirando com a Rússia tanto quanto Justin Baldoni conspirava com sua equipe de RP para derrubar os produtos de cabelo de Blake. Não houve conspiração. Como eu disse, essas pessoas são um esquadrão de ataque e eu poderia citar uma pessoa atrás da outra que perdeu sua reputação, que perdeu sua empresa, que perdeu seu dinheiro por causa desse esquadrão de ataque de Nepo Babies. Ok, investigue as famílias deles. Ok, eles receberam prêmios Pulitzer não pelo que fizeram, mas porque queriam dar a esses indivíduos o status para que, quando escrevessem esses artigos, fossem acreditados. Estou dizendo que esses 3 indivíduos precisam ser pesquisados extensivamente. E também estou dizendo que eu não tive tempo de fazer isso imediatamente, mas há algo aqui. Há algo aqui que o Blake Lively. E Taylor Swift e essas pessoas estão se aproximando, levando a este momento, com Justin Baldoni.
E então Meghan Thee Hai vai com tudo, possivelmente tendo começado a escrever esse artigo para descobrir como manipular as coisas para fazer parecer que Justin Baldoni é o indivíduo mais repugnante e horrível. Quero dizer, de verdade, deram a ele aquele mesmo nojo. Deram a ele quando você lê aquele artigo pela primeira vez, as pessoas estavam tweetando como se ele fosse um estuprador. O que você acha disso? Quero que você pense que você é um homem e não fez nada disso como mulher. Só, eu sei, cuide do seu próprio rabo, seja lá o que for. E você não fez nada além de comprar os direitos de um livro pelo qual era apaixonado, porque passou a vida toda bajulando mulheres e realmente acreditando que toda mulher é uma vítima e que toda história de mulher deve ser ouvida. Só para se ver lutando pela sua vida e pela sua reputação porque alguém está simplesmente tentando te dar aquele nojo de estuprador. Eles nunca disseram a palavra estuprador. Isso é assédio sexual. Mas quando eles escreveram coisas naquele processo, como lembra a expressão da Blake Lively, até mesmo uma personagem menor de idade, ela disse sobre Isabella Farrow, a jovem Lively Bloom, porque chamá-la de personagem menor de idade faria as pessoas pensarem que ela era uma garota de 16 anos, quando na verdade Isabella Ferrer tem 24. Ela estava interpretando uma personagem menor de idade. Eles fizeram tanto esforço para fazer as pessoas acreditarem em suas mentes que Justin Baldoni era um estuprador. E por que eles fizeram isso? Minha suspeita é que eles queriam assumir o controle do filme e também da sequência, e tinham poder para isso. E eu acho que a Taylor Swift, e de novo, estamos especulando aqui, mas ela saiu de um relacionamento longo, no qual não estava saindo com as amigas todos os dias. E ela precisava de algo para fazer. E eu acho que ela queria se sentir poderosa, talvez. Eu vou te ajudar. Eu faço qualquer coisa. Não havia motivo algum. Não tem como, aliás, você me dizer que essa garota estava possivelmente contratando pessoas, demitindo pessoas, revisando o roteiro, tirando compositores do projeto, aparecendo e assistindo cortes do filme com o Bradley Cooper. E você vai me dizer que ela não teve nada a ver com essa situação. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, eu digo que o tempo acabou, para usar uma das expressões deles, para esse repetido, não tenho nada a ver com isso, sou só uma florzinha indefesa. Eu realmente acredito que o que aconteceu com Justin Baldoni foi um ato inacreditável de maldade. Um ato de maldade indescritível, que eu espero que una a esquerda e a direita, porque ele não poderia ser mais de esquerda. Eu e Justin Baldoni nunca vamos votar no mesmo presidente, nunca. Nunca votamos no mesmo congressista. Mas espero que estejamos do mesmo lado da humanidade. Em termos de entender que esse tipo de coisa não pode acontecer, e não importa o quanto você ame Blake Lively, não importa o quanto você ame Hollywood, não importa quantas vezes você tenha ido a um show da Taylor Swift ou balançado a cabeça ao som da música dela, você deveria querer ver a verdadeira justiça. Ok. Agora, há mais algumas coisas que quero mencionar aqui. E não tive tempo de fazer isso, e eu realmente preciso trabalhar em outras coisas hoje, mas queria mencionar também Liz Plank. Ok, Liz Plank era a podcaster. Que trabalhou com Justin Baldoni no podcast? Nem sei por quanto tempo. Acho que foi por anos. Eles tinham um podcast juntos. E então, assim que Blake Lively entrou com o pedido, ela encerrou o podcast com ele e simplesmente escolheu um lado. Isso é muito estranho. Esse é um comportamento muito estranho vindo de uma mulher, porque você pensaria que ela ouviria o lado dele, certo? A amizade dela foi estabelecida, não com a Blake Lively, ok, mas com o Justin Baldoni. Não tem como alguma mulher entrar com alguma coisa contra alguns dos caras da minha equipe técnica e sem nem ouvir o lado dele, eu simplesmente dizer, não quero ouvir nada, estou com ela. Isso é loucura. Ok, outra coisa deve ter motivado isso. Acho que também há um pouco de investigação sobre isso, porque, ironicamente, apesar das pouquíssimas pessoas que Ryan Reynolds e Blake Lively seguem no Instagram, eles seguem Liz Plank. Quer dizer, na minha visão, eles estavam tentando destruir cada parte da vida dele. Cada relacionamento que ele tinha, eles queriam que ele sofresse. Foi cruel. Eu nem consigo entender isso. Foi cruel. Não era como se fosse só, queremos o seu filme. Queremos a sua vida inteira. Queremos te colocar no hospital tendo ataques de pânico porque podemos. Temos a Taylor Swift do nosso lado. É por isso, porque podemos. E temos influência, temos poder e estamos ameaçando, como aquele post no Reddit expôs ontem, estamos ameaçando com agressão sexual, supostamente. E se você não nos der tudo o que queremos, aí voltamos para a nossa linha do tempo e percebemos isso, certo? Você pode puxar a linha do tempo, Skylar, mostrando ali por volta de setembro até o momento do processo.
Ah, sim, em agosto. Então você percebe que 12 de agosto foi quando tivemos aquele post anônimo no Reddit que expôs todo o drama por trás dos bastidores. Tínhamos acabado de ter a estreia. De repente, estamos vendo a Blake Lively receber toda essa reação negativa. Que a Blake Lively está fazendo ameaças nos bastidores dizendo: se vocês não fizerem isso, então vou entrar com uma denúncia de assédio sexual. E a Sony está dando a ela tudo o que ela quer. Mas eu acho que aquela data em setembro é relevante. Que em setembro, depois disso, o Ryan tentou comprar It Ends With Us. Ryan Reynolds disse: ok, vocês estão agradando ela. Vocês fazem o que ela quer. Adivinha? Nós queremos toda a franquia. E isso virou manchete. Ele disse: não tem preço. Eu quero a franquia inteira. O que Justin Baldoni fez? Ele disse: não. E eu acho que foi aí que eles bolaram aquele plano e disseram: agora vamos com a acusação de assédio sexual. Agora, de novo, não estou especulando, mas analisei essa linha do tempo muitas vezes. Ok, eu conheço toda a vida deles. Eu até sei as datas do cantor. E eu sei que quando a Taylor Swift tirou 2 semanas de folga do cantor foi em Nova York. Que eu estou tão envolvido nessa linha do tempo. E estou te dizendo que parece que, se ele tivesse vendido esses direitos para eles, não estaríamos aqui hoje. Ela não teria aberto aquele processo de assédio sexual. Essa é a minha crença. Ela não teria aberto o processo. Mas ele disse não. Como último recurso, eles levaram adiante a acusação de assédio sexual que ameaçavam nos bastidores, segundo o post no Reddit. Outra pessoa, aliás, estávamos tentando descobrir quem poderia ter sido o compositor que a Taylor Swift supostamente fez ser demitido. E muitos de vocês nos escreveram dizendo que parece que foi o Brian Tyler. É realmente verdade que ele havia composto músicas para It Ends With Us e For Whatever Reason. Essas músicas nunca vieram a público. Então ele foi demitido junto com outra pessoa. E Nathan, acho que o nome dele é Nathan. É Nathan. E aparentemente o motivo foi porque a Taylor Swift tinha um problema com ele. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se é só mais um daqueles cenários de dragão em que ela fingiu que a Taylor Swift tinha um problema com ele porque ela queria, isso voltando para a Blake. O compositor disse que a Blake ligou pessoalmente para ele porque ela queria usar. O compositor Ryan, talvez eles estivessem conseguindo uma parte do dinheiro dessa forma. Talvez tudo isso estivesse sendo motivado por dinheiro. Mas eu gostaria de investigar mais sobre qual era o problema da Taylor Swift com esse compositor, se é realmente o compositor certo que... Tá muito claro que ele segue o Justin Baldoni. Baldoni o segue também. Baldoni absolutamente o adora. Ele já trabalhou com ele em projetos anteriores. Isso foi só mais um ponto de tortura, como as horas do filme. E então também vamos tirar o seu compositor. Enfim, pessoal, eu quero muito ver os comentários de vocês. Também quero lembrar vocês de que lançamos nosso site ontem. Então, se você é uma mãe assistindo isso, um pai assistindo isso, e estava esperando a gente trazer o A Shot in the Dark de volta, ele está lá. Se você é uma das pessoas que costuma assistir ao meu podcast além da cobertura disso, então sabe que estamos sempre falando sobre como precisamos montar um clube do livro. Acesse o Candace. O Clube do Livro está começando. O primeiro livro, obviamente, é Caos, sobre os assassinatos de Charles Manson, porque não é um livro de ficção. É um livro real sobre o nosso governo, a CIA e como Hollywood, se vocês gostam dessas histórias de crimes reais de Hollywood, precisam ler Caos e participar do nosso Clube do Livro porque é insano. É simplesmente o livro mais assustador que já li porque é vida real, é o nosso governo e é Hollywood. E estamos realmente entendendo o quão profundo e sombrio tudo isso tem sido desde o começo. Aliás, esse é outro motivo pelo qual eu realmente desconfio desses 3 jornalistas, porque eu li, que é outro livro que vamos ler este ano, Hollywood Babylon. E quando você aprende sobre a fundação de Hollywood e como sempre esteve interligada, tipo, os advogados de Hollywood e os atrizes, publicações, e você sabe, literalmente assassinando pessoas, muitas mesmo, desde o início. E às vezes eu penso que, agora, no jornalismo, você assassina pessoas de forma figurada. É disso que estou acusando essas pessoas. Esses são ataques direcionados, não são pessoas boas. Elas vêm de famílias extremamente ricas e não são talentosas, são apenas conectadas. Por isso, considero as relações delas extremamente suspeitas. Enfim, CandaceOwens.com para se inscrever nessas coisas. Inscrever. E nós vamos nos divertir muito com o Clube do Livro, sem dúvida. Certo, quero saber se vocês querem me enviar mais dicas ou o que mais vocês querem que eu investigue nessa história. Vou dar uma olhada nos comentários de vocês.
Mas antes, quero lembrar vocês sobre a Preborn, porque tenho ótimas notícias. Nós temos o tratamento de reversão da pílula abortiva, que oferece às mulheres uma segunda oportunidade de escolher. Tá literalmente trazendo bebês de volta à vida. Ao se unir ao Ministério Preborn, você ajuda a reverter a maldição. Mesmo com a queda de Roe v. Wade, a pílula abortiva já representa mais de 60% dos abortos. A rede Preborn acolhe mulheres em crise com amor, ultrassons gratuitos e o protocolo de reversão da pílula, ajudando-as a escolher a vida. A Preborn já salvou mais de 300 mil vidas. Então, se você começar este ano e quiser começar o ano da maneira certa, você pode apoiar a vida doando para a Preborn hoje. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a salvar 5 bebês. Doe com segurança. Basta discar *250 e dizer a palavra-chave bebê. É *250 bebê. Ou você pode doar com segurança em preborn.com/Candace. Isso é preborn.com/Candace. Se você tem débitos de impostos ou declarações pendentes, prepare-se. Após o fim do auxílio da Covid, o IRS contratou 20 mil novos agentes e planeja milhões de cobranças para 2025. Está preocupado com as táticas de cobrança do IRS? A Tax Network USA ajuda. Ela não precisou enfrentar esses caras sozinha. A Tax Network USA é a principal empresa de alívio fiscal do país e já negociou mais de $1 bilhão em alívio para clientes. Seus serviços incluem perdão de multas e recuperação judicial, onde você pode não pagar nada até quitar a dívida. Expira. Para dívidas de 10 mil a 10 milhões de dólares, nossos especialistas oferecem soluções de acordo de quantia única. Atrasado com impostos por falta de registros, a Tax Network USA pode ajudar e orientar você. Lidar com o IRS sem um profissional é extremamente arriscado? Não faça isso sozinho. Então, proteja sua segurança financeira com a orientação da Tax Network USA. Você pode agendar uma consulta gratuita ligando para um 800-958-1000 ou visitando tnusa.com/Candace. Portanto, não deixe o IRS vencer, não deixe as táticas agressivas do IRS controlarem sua vida. Para saber mais, visite tnusa.com/Candace hoje mesmo. Certo, pessoal. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma informação para mim sobre essa história. Na seção de comentários, vocês estão dizendo, vamos lá, Muhammad diz: me chamem de Brigitte porque eu estou tomando esse chá. Sim. E eu estou dizendo para vocês, investiguem esses 3 jornalistas. Investiguem as famílias deles. Isso não é coincidência. Tem algo muito obscuro acontecendo aqui? AJ London escreveu: absolutamente te amo, Candace, a rainha da investigação e da apuração. Eu realmente adoro uma boa investigação. Só quero dizer, aliás, que isso não é só comigo. Eu sinto que somos tipo um exército de investigação. Sabe o que eu quero dizer? É como um exército de mulheres. E a gente só... eu não sei. E os homens, graças a Deus por vocês, porque são vocês que decifram o código tecnológico e me contam sobre o script. E eu fico tipo, não sei do que você está falando, mas vou colocar no programa. Mas eu só sinto que somos mais dedicados. A gente pode ser levado a sério porque realmente nos importamos com essas coisas de forma genuína. E não é porque temos amigos da lista A tentando derrubar pessoas. É porque nós duas estamos sendo guiadas pela moralidade básica. Então isso tem sido incrível. Andy escreve: obrigada, Candace, pelos seus insights incríveis. Sou viciada nas suas investigações sobre Blake Lively e Brigitte Macron. Ninguém faz como você, além de estar sempre linda e elegante. Com carinho da Espanha, muito obrigado. Eu agradeço por isso. Se estão gostando disso, esperem até ver a coisa da Brigitte Macron. Você deve saber que tem algo errado. Não é todo dia que um presidente da França envia uma carta ameaçadora e diz pra você não contar a ninguém. Ele fez isso. Um presidente em exercício de um país do G7 me envia uma carta legal e diz: psiu, não conte a ninguém. Tipo, ok. Claramente, não sei se ele não fala inglês, se não sabe quem é Candace Owens ou se já esteve nos Estados Unidos. Nós, americanos, geralmente não ficamos calados. Isso não é nossa praia, ok? Temos uma cultura totalmente diferente em comparação aos europeus. E eu que me dane se algum pervertido francês me disser para ficar quieto sobre o relacionamento. Entre ele e sua esposa, marido, sabe? Então, tô muito animada para estrear isso e vai trazer muitos outros elementos. Mas, de novo, pessoal, é uma história tão antiga quanto o tempo. A mídia é uma entidade mentirosa e corrupta que, de fato, tem sido controlada por um grupo muito pequeno de pessoas que simplesmente destroem quem tenta dizer a verdade. Essa é a realidade.
E por isso estou tão feliz que já superamos esse obstáculo e que nenhum de nós acredita mais neles. E eu realmente acho que isso é parte do motivo pelo qual a esquerda e a direita estão se unindo, tipo, se estamos nos unindo aleatoriamente em algumas questões, porque ambos estamos percebendo que, dos dois lados da moeda, nosso povo está sendo derrubado por mentiras. E precisamos, então, nos comprometer a não acreditar nessas mentiras e reconhecer que o mal está, de fato, na entidade midiática. Ok, Peg diz, Blake Lively apoiou Woody Allen. Eu sabia disso. Em uma entrevista para Café Society, Lively comentou sobre a experiência incrível que teve no set com Alaska e como ele empodera as mulheres. E Ronan Farrow é filho dele. Sim, estou ciente. Nós falamos sobre isso, na verdade, acho que no primeiro episódio que fizemos sobre a Blake Lively. Tipo, ela até dizendo hashtag acredite nas mulheres, os advogados dela tentando usar isso. Eu acabaria com ela no tribunal. Eu literalmente acabaria com ela no tribunal. Eu colocaria a irmã do Ronan Farrow lá. Eu colocaria Dylan Farrow perguntando: como você se sentiu quando Blake Lively trabalhou com Woody Allen após suas acusações contra ele? Quero dizer, esse julgamento precisa acontecer. Eu tenho que estar lá. Eu preciso estar lá. Justin Baldoni, se algum dia você assistir isso, você é meu primo. Estou indo, ok? Reserve um lugar pra mim na primeira fila. Creepy Sue Creates escreve, amando nossas rainhas do retorno, Candace e Brett. Sim, Brett Cooper. Eu estava no chat. Ela está de volta ao YouTube. Foi incrível assistir ao primeiro show dela. Foi incrível. Ela está indo muito bem. Ela está trabalhando na Fox News. Eu amo ela. Ela descobriu recentemente que terá que reconstruir seu Facebook e TikTok. Então, se vocês são fãs da Brett Cooper, como eu sou, vão lá e mostrem apoio pra ela. O futuro é independente. E ela é simplesmente uma estrela brilhante do movimento da geração Z, que é elegante, positiva e incrível. Emílio Andriz escreve, como comissário de bordo da AA, por favor, mantenham seus pensamentos e orações para a tripulação e as famílias das vítimas. Sim, vocês viram ontem uma colisão terrível. Eu nem consigo imaginar como isso aconteceu. É ridículo. Um helicóptero Black Hawk colidindo com um voo da American Airlines sobre o rio Potomac. E é absolutamente inacreditável. Terrível, chocante. Eu ouvi por último que havia potencialmente 4 sobreviventes. Não sei se isso é verdade, mas todos deveriam estar orando pelas vítimas e suas famílias. Alaska Dog Lady escreve, notícia urgente. Mãe grávida do Tennessee derruba líder mundial e popstar em uma semana. Esse é o meu programa. Acho que esse é o meu programa. Não importa quem seja. Eu só não gosto de pessoas que mentem. Eu só quero. Podemos todos jogar limpo? Ok. Você não precisa gostar de mim. Você não precisa gostar dessa pessoa. Só pare de mentir sobre as pessoas. Ok. Não minta sobre o Justin Baldoni só porque você quer a empresa dele. Eu não gosto disso. É isso que está aparecendo. E sim, acho que agora temos detetives suficientes na internet para definitivamente descobrirmos o que você fez ali, certo? É só assim que eu me sinto. Ok, aí estão mais ângulos para vocês investigarem. Se alguém puder me colocar em contato com aquele compositor, seria ótimo. Talvez envie isso para o Brian Tyler. Eu adoraria saber qual é o motivo pelo qual a Taylor Swift supostamente o odeia, se há alguma verdade nisso, ou se estamos olhando para o compositor errado. Seria ótimo. Me mande um e-mail. Amanhã vamos nos dedicar à introdução da série sobre Emmanuel Macron e Brigitte. Não perca! Tô te dizendo, é 20 vezes melhor do que tudo isso que estamos falando agora sobre a Blake Lively. É insano, tá bom? É como se toda a França soubesse que aquilo é um homem de peruca, e eles simplesmente vão manipular o público com a mídia, o que nem tem a ver com sua opinião sobre transgeneridade. É só sobre qual é a sua opinião sobre poder ou não mentir sobre quem você é e governar um país, eu acho. É basicamente sobre isso que estamos falando. E também sobre se você acha ou não apropriado que uma suposta mulher de 40 anos sinta atração por um garoto de 14. Sabe? É muito maior do que isso. Não é algo sobre o qual possamos chegar a um consenso no meio termo. E eu estou te dizendo, tem muita coisa aí. E o que a França tem passado é insano. Então, pessoal, por favor, se vocês estão assistindo isso, acessem o Candace. Nós trabalhamos muito nisso. Obrigado ao meu marido. Eu te amo muito por todo o trabalho que você dedicou a isso, à minha equipe. Eu não gosto tanto assim de vocês, mas vocês realmente se esforçaram nisso. Vocês são legais. Skylar, Mark, Chris, Savannah é ótima. Nós estaremos no tribunal, eu e a Savannah. Nós vamos estar lá. Justin Baldoni, nós te amamos. Você agora faz parte da nossa família. Até amanhã.